Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Certamente você já está acostumada ou acostumado a ver a coxinha feita de maneira tradicional, com o recheio de frango e a massa de trigo. Mas a nossa colega Lealda Santos traz agora uma receita regionalizada de coxinha, onde utiliza o aipim na massa, ou a macaxeira, como é conhecida em algumas regiões, e o bode no recheio. Então, a gente sabe que a macaxeira e o bode são, digamos, típicos, né? A gente vê bastante aqui no Nordeste o bode mais especificamente, mas a macaxeira também ela faz parte da mesa, né? De todos os brasileiros, de todos os nordestinos. Então, ela é uma fonte, né, muito rica e está presente em várias combinações de pratos, né? Para o consumo humano e também consumo animal, mas especificamente hoje estamos tratando do consumo humano, né? Então ela é fonte de fósforo, de magnésio, tem vitamina C, tem cálcio, tem potássio, então tem uma riqueza de coisas que são essenciais para o nosso corpo, certo? E imagina usar todas essas coisas essenciais para o nosso corpo fazendo uma delícia que todo mundo gosta de coxinha ou outra massa. Imagine a gente usando uma massa bem mais saudável, que seria a massa da macaxeira, né? Então ela é conhecida também como macaxeira, aipim, mandioca, faz bolo, farinha, tem várias outras aperitivos, né, que são feitos e outros produtos que são feitos a partir da matéria-prima dessa raiz tão fantástica. Então, pessoal, agora vamos para o passo a passo da nossa receita de massa de macaxeira com recheio de carne de bode seca. Então, para esse processo você vai utilizar 1 quilo de macaxeira ou aipim. Ela precisa estar descascada, né? Ó, essa aqui tá bem descascadinha e embalada, né, aqui, mas aí você pode pegar fresquinha e descascar. Então, para o nosso recheio, a gente vai precisar da carne de bode, né, desfiada, né? Ela já passou aqui por um processo de pré-cozimento, então facilitou nesse processo de desfiar, né? A gente conseguiu desfiar com mais facilidade, no caso ela já pré-cozida. Aqui você vai precisar, para temperar essa carne seca, a cebola descascada, o alho, o pimentão e a pimentinha e também a cebolinha. Lembrando também, pessoal, que a gente vai colocar coentro. Então, eu volto depois mostrando esse processo de tempero da carne, porque ela não deve estar muito úmida, né? Já que a gente vai estar fazendo o recheio da coxinha. E para o nosso processo de empanar, né, a gente vai utilizar a clara de 2 ovos, a farinha de rosca, o óleo e também uma vasilha para reservar nossas coxinhas prontinhas, certo? Depois desse processo, a gente vai levar ao óleo e fritar, tá bom? Eu vou voltar aqui com o processo, esses ingredientes já cortadinhos e a macaxeira, o que é que você vai utilizar para o processo de cozimento, não é isso? Já eu volto. Então, aqui já está cortadinho, ó. Esse eu foco para vocês. Aqui está o alho e a cebola picados. Aqui está o pimentão, né? E aqui está a pimentinha e a cebolinha. Pessoal, o coentro a gente vai colocar por último, porque é o que vai dar o sabor, né,
bem mais presente. Aqui eu optei por usar produtos de origem orgânica, né? Tanto a pimentinha, a cebolinha e o pimentão, porque a gente quer fazer algo à cara do Nordeste, então, e mais saudável possível, né? Então a gente já sabe que a carne de bode, ela é bem saborosa e saudável. Então a gente vai trabalhar com produtinhos também de fácil acessibilidade que você pode encontrar na sua casa. E aqui, ó, só mostrando para vocês, a macaxeira, ela já cozida. Não deve ficar muito mole, porque aí, como eu não vou utilizar farinha de trigo, vou utilizar apenas a massa da macaxeira, ela não pode estar muito mole. Outra coisa que deve ser feito também é a retirada dessa parte aqui, ó, mais fibrosa, certo? Então, ela tá quente agora, terminou de sair do fogo, né? Então, você vai retirar essa partezinha fibrosa, mais fibrosa, né? Porque não vai servir, certo? E aí, uma coisa que a gente faz antes desse processo todo é você colocar ela no processo de cozimento. Você vai utilizar para 1 quilo de macaxeira, você vai utilizar 2 colheres de sal. Não é muito, porque você vai depois escorrer a água e como ela vai se transformar em massa, ela vai ajudar na questão do sabor, tá bom? Então, você vai retirando todas essas partezinhas aqui e aí você vai esperar ela ficar mais fria, né? Porque agora você está vendo, tá muito quente, né? Então, você vai esperar ela esfriar um pouquinho, não muito fria, e depois você vai começar a transformar essa macaxeira na sua massa, tá bom? Como eu falei, tem que ter cuidado para não deixar ela muito tempo no fogo, para não desmanchar. E aí, é nesse processo aqui que você vai utilizar um pouco da margarina ou manteiga para ajudar a fixar, né? Para homogeneizar essa massa, tá bom? Enquanto ela esfria, vamos dourar os ingredientes do recheio, certo? Então, a gente vai começar pela cebola, né? Em seguida, colocar o pimentão e, por último, o alho e o coentro. Depois, a carne. Aqui eu coloquei um pouquinho de manteiga, né? Pra ela ir dourando a cebola. Você espera aqui. Pode deixar dourar, não tenha pressa. Aí, pessoal, eu coloquei aqui pedaços pequenos. Eu acredito esses são pequenos, mas tem gente que gosta de pedacinhos menores. Então, você pode cortar conforme o seu gosto, certo? Pronto. Agora aqui tá a cebolinha, o pimentão e a pimentinha. Você vem, coloca o restante.
Pronto, eu coloquei aqui já a carne. Olha. Tá? O cheiro tá maravilhoso. Aí você deixa ele ficar um pouco sequinho, porque não precisa de muita umidade pra usar na coxinha, porque senão dá errado depois. Então a carne ela precisa estar bem temperadinha, bem sequinha. Prontinho, nossa carne está aqui prontinha, ó, temperada. Agora vamos para a parte de fazer a massa. Então, você vai colocar um pouquinho de manteiga aqui, né? E aí você vai machucar. Como vocês podem ver, ela não tá mole, e isso é o ideal. Então, você vai machucar todinha até você tornar uma massa bem uniforme. Pega a massa, né? Quando começa o processo de machucar, né, para ela ficar toda assim, você tem que usar um pouquinho de margarina ou manteiga para facilitar, para não grudar na mão. E é importante ressaltar que não pode usar luva por conta da massa, da macaxeira, porque ela aprega muito, então você vai ter dificuldade. Então, depois do processo de você tirar todos os bolinhos da parte mais grosseira da massa, né, da macaxeira, então você vai para o processo de deixar ela descansar por alguns minutos e depois você volta fazendo o recheio e empanando a base da clara do ovo e da farinha de rosca. Então, aí vocês vão precisar umedecer a mão, né, para pegar na massa, para ela não grudar. Aí, se você quiser preparar com mais ou menos, né, o recheio, aí vai ficar a critério. Vai fechando, puxando a massa, fechando a lateral. Se ficar fina a massa, aí vocês podem estar repondo mais um pouquinho, certo? Outra opção, se não quiser fazer no formato da coxinha, vocês podem estar fazendo bolinho, né? O que for mais fácil. Aqui é carne, viu, pessoas? Não... Pronto, aí aqui ela já tá pronta no formato de uma coxinha. Você vai colocar na clara do ovo. Aí, se precisar, pode usar o auxílio de uma colher. Aí você certifica que tá toda cobertinha e vai colocar na farinha de rosca. Pronto, depois de colocada na farinha de rosca, você vai reservar. E depois vai para a fritura. Então, aqui temos elas já empanadas. Aí você vai reservar uma vasilha que tenha furos, porque você vai colocar para o óleo sair, né? E não ficar com excesso de óleo, porque se deixar no próprio papel, ele acaba que continua com uma grande quantidade de óleos. Veja, eu fiz aqui de todos os tamanhos as coxinhas e também fiz um bolinho.
certo? Como eu falei, vocês podem fazer de acordo a necessidade de vocês, o que vocês acharem que é mais fácil, tá bom? Então, agora a gente vai mostrar aqui como é que tá a gordura. Pronto, a gordura aqui, ela já tá quente, né? Você tem que deixar esquentar bastante. E agora a gente vai colocar a primeira coxinha. Aqui temos nossa primeira coxinha, então você vai aqui, ó, colocar... Deixa fritar bastante um lado e depois você vem e frita o outro. Eu coloquei aqui mais, ó, mais coxinhas, né? E vamos aguardar. Pessoal, tá muito cheirosa, muito cheirosa. O óleo tá bastante quente. Você vai começar a perceber que ela vai começando a ficar dourada, mais dourada, né? Então, pessoal, aqui está pronta, enquanto a nossas... Aqui é o nosso bolinho. E aqui são as coxinhas. Então, enquanto as outras ficam prontas, eu vou partir uma aqui pra gente ver como é que fica a textura final. Pronto, eu cortei uma aqui, né? Cortei. Só pra gente ver aqui como é que fica. Ó. Delícia. A massa não tá muito grossa. Ó. Tá vendo? Ó. Em algumas regiões, algumas pessoas conhecem como macaxeira ou aipim, né, ou mandioca. Então, ela pode ser substituída também por batata, né, arroz ou macarrão. Então, ela também é fonte de carboidrato, ela pode ser substituída por esses alimentos. E tá dentro das questões de segurar, né, de segurança alimentar. Então, ela é essa riqueza de fontes de energia, inclusive, para o nosso corpo. E está presente, como eu falei, na mesa de todo mundo. Então, vocês vão hoje poder experimentar um pouco sobre os potenciais nutritivos que essa raiz ela proporciona para o corpo da gente. Então, a receita ela consiste na utilização, né, desse processo, principalmente da massa da macaxeira e da carne seca de bode. A carne do bode também é uma carne bastante saudável e conhecida pela região e pelas pessoas. Quem nunca comeu a carne de bode cozida, fresca, comeu ela assada, comeu ela frita. Então, a proposta é você pegar esses dois produtos, que é a macaxeira e a carne seca de bode, e tornar esse aperitivo, né, esse alimento tão delicioso que é fazer a coxinha da macaxeira, né, sem utilização da farinha de trigo, e usando uma coisa que é gostosa, que a gente já está acostumado a consumir, que é a carne de bode. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.